Salve rastreadores, por aqui rastreamento humano, trazendo mais um vídeo. Fazendo uma incursão aqui de controle e monitoramento. Pegando um ponto de interesse aqui para a parte de orientação. Nós já falamos aqui diversas vezes que para nós não é ser escravo da tecnologia, mas a tecnologia ajuda muito em alguns ambientes, especialmente se tiver que sair da trilha. Isso dá mais tranquilidade, mais segurança e libera a atenção do rastreador para ir atentando para pontos de interesse. Mas sempre temos sistemas de redundância, sempre temos sistemas de backup. Mas se por acaso não tiver esse equipamento de tecnologia, tiver acabado a pilha, GPS, por exemplo, hoje está muito caro o GPS, mas tem aplicativos gratuitos de telefonia celular, mas dá para fazer sem equipamento nenhum, se conhecer bem a trilha, indo com base em conhecimento da localidade e também em alguns elementos de navegação natural, como por exemplo, tipo da vegetação, de posição do sol, direção do vento predominante. Dá para usar isso também, mas o que nós sugerimos, se não tiver esses meios tecnológicos, ou tiver acabado, por exemplo, a bateria, é usar bússola. A bússola aqui nós usamos não como navegação de precisão, mas sim em algumas situações dá para usar sim a bússola, e nós usamos em algumas situações controladas para fazer esses deslocamentos nesses controles, nesses monitoramentos. É diferente fazer uma atividade de corrida de aventura, de corrida de orientação, e estar numa região de mata. Não é tão fácil assim fazer a navegação com bússola nesses contextos. Mas, especialmente dependendo do tipo de incursão que for fazer. Porque, por exemplo, se for fazer do ponto A para o ponto B, por exemplo, isso é um tipo de navegação. Se tiver que ir e voltar, é outro tipo de navegação. Se tivesse, por exemplo, que ir aqui do ponto A para o ponto B, que é o que nós estamos fazendo, isso é, de certa forma, dependendo do tipo de terreno, relativamente tranquilo de fazer com a bússola. Que se pega aqui o azimuth de deslocamento e na volta pode-se pegar o contra-azimuth e ir contornando pelo terreno, depois com algumas técnicas que nós vamos explicar. Mas se tiver, por exemplo, que tiver de ir para o ponto A para o ponto B, simplesmente dá para tentar pegar um azimuth, e se tiver possibilidade de estudar a carta topográfica antes, ou pelo menos esses aplicativos de internet, para entender como é que é o terreno daquela região, para tentar identificar quais são os obstáculos que vão encontrar, o que também nunca vai ser muito preciso, porque o mapa não é o território. Portanto, por mais que eventualmente não apareça numa carta topográfica ou num desses mecanismos de internet de localização, por exemplo, qualquer fenda, por exemplo, maior aqui de 20 metros de profundidade, de 10 de distância, já impediria a progressão. Portanto, não é uma tarefa tão simples assim a navegação com bússola, mas nós fazemos isso também. Nós fazemos em algumas situações controladas, como é exatamente essa aqui agora. Essa aqui dá para fazer, porque, por exemplo, nós utilizamos, quando nós vamos realmente utilizar a bússola, nós procuramos pegar uma bússola que nós confiamos mais. Geralmente, as bússolas que são mais confiáveis são as Rangers, por exemplo, é um dos modelos da Silva, ou, por exemplo, a Sunto finlandesa, Silva sueca. São equipamentos mais caros. Essa aqui é uma Silva Ranger, bem tradicional, o pessoal conhece essa aí, mas tem algumas especificações dela. Nós não estamos querendo dar uma dica aqui de orientação, porque isso demoraria muito. Nós fazemos isso presencialmente, mas nós não estamos fazendo isso agora. Mas, por exemplo, quando é uma navegação que exige mais alguma coisa, não que seja de precisão, porque de precisão realmente demora muito mais. Tem que controlar deslocamento, passos, a cada azimuth, contra-azimuth. Não é uma tarefa fácil, mas como nesse ponto aqui nós relativamente conhecemos bem o terreno e não vamos desviar muito, nós temos um ponto específico aqui, que é um rio aí para frente. Então, pegando o azimuth aqui, nós vamos bater lá, e tem algumas trilhas aqui mais ou menos definidas. Então, para esse tipo de deslocamento daria para fazer. Mas quando nós vamos fazer isso, nós levamos essa bússola, por exemplo, essa Ranger. Uma bússola plana, magnética, sempre equipamento para nós obrigatório, tem que estar no equipamento. Para backup, mesmo que esteja aqui, né, nós estamos fazendo aqui, estamos com o equipamento aqui, ela está sofrendo interferência do equipamento, mas como uma navegação tranquila, pegamos só um azimuth e temos mais ou menos não temos um ponto específico para sair, pegando aqui a proa, nós vamos chegar lá, então não temos muita preocupação. Em outras situações, por exemplo, que é uma situação mais tranquila para ganhar tempo, nós usamos também essa aqui de punho. Não é tão confiável, mas ela ganha bastante tempo. Se estiver no deslocamento, por exemplo, não precisa toda hora ficar sacando a bússola. Pode simplesmente afastar um pouco aqui, pegar o azimuth e verificar se está indo mais ou menos naquele azimuth. Isso aqui ganha bastante tempo, apesar dessa aqui não ser muito confiável. Essa Ranger aqui é mais confiável.
Por mais que nós tenhamos consciência aqui que estamos sofrendo interferência de todo o equipamento. Mas, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com isso. Utilizar o que pode ser feito também é utilizar técnicas de rastreamento para fins dessa navegação. Por exemplo, pega o azimuth, a proa de deslocamento, que é o ângulo plano horizontal de deslocamento a partir do norte magnético geográfico de quadrícula, vai tentando negociar com o terreno a melhor linha de deslocamento, e se tiver que voltar por isso, sabe qual é o contra-azimuth. Ou seja, o azimuth tem algumas técnicas que nós não vamos dizer aqui, nós falamos presencialmente. Isso não é uma dica de instrução propriamente de como usar a bússola, mas sim de possibilidades de emprego da bússola. Mas, por exemplo, o que dá para fazer aqui, que é o que nós estamos fazendo: pega o azimuth, para onde a gente quer ir, a proa, fazendo o giro, a leitura aqui a partir do gênero giratório com a linha de fé. Essas bússolas planas são bastante úteis. E fazemos o deslocamento. E para voltar, pegamos o contra-azimuth, que é o azimuth de retorno, pelo menos o azimuth geral, não aqueles que vão ficar negociando com o terreno a cada movimentação. E daí sim, com técnicas de rastreamento também, vamos junto com esse contra-azimuth, procurando vestígios da nossa passagem. O que tem que tomar muito cuidado também, porque não é uma coisa tão simples assim. Dependendo da passagem do terreno, em algumas situações vai ficar bem visível. Como nós não estamos batendo facão nada aqui, em algumas situações que a gente vai passar sozinho, não é tão fácil assim pegar o rastro de volta. Portanto, tem que tomar muito cuidado, especialmente o tempo está nublado. Se começar a chover daqui a pouco e o tempo começar a escurecer, pode dificultar bastante encontrar esses vestígios, especialmente sozinho. Se tiver em 2, 3 é mais fácil, que enquanto um está procurando algum vestígio ali, o outro já procura, já verifica. Aqui tem vários rastros de bicho, né? Isso pode confundir bastante, de passagem de bicho. Mas é uma possibilidade. Nós não estamos dizendo que esse é o melhor, tem que ter algumas habilidades, mas é uma possibilidade de uso. E daí usar as técnicas de rastreamento, por exemplo, negociando com o terreno. Por exemplo, daí vai da habilidade do rastreador. Por exemplo, saber que se encontrar trilhas de animais, você pode percorrer um pedaço na trilha de animal, que é o que nós fazemos. A hora que ele começar a desviar demais daquele azimuth, eventualmente você pode daí retornar para sua linha. Mas pelo menos aqui tem uma linha de deslocamento. A gente pode aproveitar, passando o helicóptero por aqui, a gente pode aproveitar essa linha de deslocamento e depois, se ela estiver derivando demais, a gente continua no nosso azimuth, mas já ganhou um pedaço do terreno. E portanto, como nós temos que retornar, nós vamos pegando depois o contra-azimuth, um geral, que é a linha de retorno geral, sem ficar a toda hora anotando, que isso demoraria muito tempo, mas aí procurando vestígios. E daí, claro, para negociar com o terreno, verificar, bom, a vegetação está mais escura, está mais fechada. Por exemplo, está mais fechada, está mais verde, pode indicar que tem uma fonte de água ali, pode ser uma área pantanosa, então vamos desviar, por exemplo. Tem uma área que mais está com uma clareira maior, bom, então ela pode estar subindo e ali pode ser um ponto bom para ter uma visada melhor. E daí vai a habilidade do rastreador identificar essas características do terreno para ir negociando com o terreno. Isso, claro, numa navegação mais rústica. O ideal seria conhecer melhor, fazer um estudo da carta topográfica do mapa para tentar estabelecer uma rota. Mas isso também, essa atividade mais rústica, é possível fazer. Mas nesse ambiente aqui, mais uma vez, é um ambiente controlado, nós não estamos aqui simplesmente se jogando para isso. Nós usamos aplicativos sim, ou GPS, aplicativo de telefonia celular, mas dá para navegar sim em situações mais controladas, como essa aqui, com esse tipo de ambiente. É uma área relativamente controlada, tem um ponto que nós estamos indo, que é um grande rio, que portanto a gente vai bater nele, e depois o retorno também tem uma grande área, que a gente tem que retornar pegando os vestígios aqui, seria uma possibilidade de retorno, mas portanto tem que tomar bastante cuidado nessas incursões, para verificar se não vai se enfiar numa roubada. Mas portanto, nós sempre recomendamos, né, utilizar esses equipamentos de navegação, mas com conhecimentos também de navegação natural, conhecimento de fauna e flora, para daí ir olhando o terreno também, e negociando com ele, pegar os vestígios de volta para facilitar todo esse deslocamento. Mas portanto, importantíssimo o emprego de instrumentos de navegação, aliados ao conhecimento do terreno, fauna, né, essas trilhas aqui, por exemplo, navegação natural para fazer esses deslocamentos. Mas portanto a bússola também, importantíssima, para fazer essa navegação, ou essa plana, ou essa aqui, por exemplo, né, de punho, para ganhar. Tem as eletrônicas também, que vão em aparelho celular também, importantíssimo, dá para fazer sim, mas algumas situações controladas. Esse, portanto, é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.